Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor. O meu espírito desfalece, não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me pelo teu bom espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira minha alma da angústia. E por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. O assunto então é esse, a oração que vivifica. Vamos ver alguns pontos e vamos voltar no Salmo mais no final. Mas tu, quando orares, então isso significa que Jesus espera que os seus discípulos orem. Jesus, ele mesmo, é o principal exemplo para nós neste assunto. E levantando-se de manhã muito cedo, e estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava, Marcos 1,35. A prioridade que Jesus dava para a oração, as primeiras horas do dia. Ele gastava muito tempo em oração. Olha que Jesus é o único ser que veio, na sua humanidade, é o único que, se fôssemos pensar, não precisava de orar. Porque ele é Deus, ele é um com o Pai. Mas acontece que Jesus, ao deixar o céu, ele rompeu um detalhe muito tênue, muito difícil até da gente entender, mas rompeu, porque ele iria distanciar do Pai por causa da sua humanização. A Bíblia diz que lá na eternidade ele era o Filho unigênito que estava no seio do Pai. Então quando ele chegou neste mundo, longe da glória celestial, daquela amizade afetuosa e eterna com o Pai, Jesus queria orar. Porque na realidade ele queria manter, Jesus soube manter este texto que diz que ele não apenas era, ele continuou sendo o Filho unigênito que está no seio do Pai. Ele estava aqui na terra, mas ele estava no seio do Pai, porque ele orava todos os dias e por longas horas. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras. Costumava, era hábito. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Qual é a solução? Qual é a resposta de Jesus para os problemas mais graves da vida? Orai. Qual é a indicação de Jesus para as crises, para as tentações, para os vendavais? Orai. O momento mais crítico da vida de Jesus foi quando ele foi para o Getsêmani, porque ali ele ia ser tentado, ali ele seria preso, ali seria abandonado. Então ele disse: orai. E ele costumava fazer isso sempre. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus não apenas mandava as pessoas orarem, ele orava. Às vezes a gente fica falando, os irmãos têm que orar, os irmãos têm que orar, mas não ora, né? Não, eu não gosto de ficar mandando os irmãos orar, eu gosto de chamar todo mundo para reflexão e dizer: olha, vamos entender o que significa aqui a proposta de Cristo para nós orarmos? Porque quem é que pode ser professor neste assunto? Ninguém. Quem é que pode dizer assim: olha, os irmãos devem orar, vocês têm que vir mais para a oração, vocês têm que querer mais orar? Se colocar, se olhar para dentro da gente, pouca gente, eu acho que quase ninguém pode ter autoridade para ficar mandando ninguém orar. Agora, se ele se colocar como humildemente diante da igreja, dizer:
Irmãos, vamos buscar o caminho da oração juntos? Aí é diferente. Mas ficar falando, fulano não ora, irmã não ora, igreja não ora, isso é perigoso. A própria pessoa ser a primeira culpada de não orar. Tu, quando orares, Jesus espera então que os seus discípulos e discípulas vão orar. Jesus prometeu, o Deus Trino prometeu isto. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Quando Jesus, então, mostra para seus discípulos o caminho da oração, ele também dá a eles a segurança de que vai ouvir, de que não será em vão falar com Deus, não será em vão clamar a Deus. Há pessoas que só oram na hora da crise. É mais complicado deixar para orar só na hora da crise. É melhor ter uma vida de oração. Orar sempre. Porque muitas crises nem chegarão até você. Não espere uma crise chegar para começar a orar. Seja um homem ou mulher de oração, porque muitas crises vão passar de largo da sua vida. Vão passar lá longe. Porque você estando orando, você está se protegendo debaixo da cobertura divina, na dependência de Deus, na submissão a Deus. Então Deus cuida daqueles que se entregam totalmente a Ele, corpo, alma e espírito. Deus é um pai, Deus é pai, igual nós mesmos. Essa ideia nós temos ela de Deus. Quanto mais um filho depende da gente, mais você fica preocupado com ele. E aqueles que acham que pode fazer tudo sem a sua ajuda, você acaba deixando para lá, deixando para depois. Quando o filho é bem pequenininho, ele nunca pensa de sair na rua sem segurar na sua mão. Aliás, ele já segura na sua mão lá na cozinha, quando você fala, vamos comigo ali, ele já pega na sua mão. Lá dentro da cozinha, dentro de casa. Isso aconteceu essa semana lá em casa com Samuel. Samuel, vamos lá na padaria comigo. Samuel me deu a mão. Nós estávamos dentro de casa, está até difícil ainda de eu destrancar as portas, porque eu estava com a mão ocupada e segurando ele com a mãozinha dele. Por quê? Dependência. E quando o filho te dá a mão, irmão, você pode estar carregando o que for, que você arruma uma mão livre para segurar na mão da criança. Porque você fala, não, essa criancinha que quer minha mão, vai ter a minha mão. Assim é Deus, quando Ele vê que nós queremos segurar na mão dEle. Na realidade, é Ele que segura na nossa mão, mas pelo menos nós temos que estender a mão para Ele segurar. A oração é uma mão que se estende. Papai Celestial, segura aqui. Sou fraco, não dou conta sozinho, me ajuda, segura. Aí Deus disse, eu não posso deixar essa mão aí no vento, no ar. Ele vem seguro igual nós fazemos. Deus é melhor do que nós, irmão. Deus ama mais do que nós. Deus tem mais responsabilidade do que nós. Então, se nós achamos que é um dever nosso fazer isso com as criancinhas que dependem de nós, Deus também sabe que Ele não pode deixar você sem a ajuda e a bênção dEle, se você busca Ele todo dia. Se você clama a Ele todo dia. E Ele já está dizendo, antes que clamem, eu vou responder. Estando ainda falando, eu os ouvirei. Que bênção, glória a Deus. Aquele que é santo orará a ti e achará refúgio. Olha o texto mais lindo, eu gosto muito desse versículo. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Salmo 32, 6 e 7. Santidade e oração caminham junto. Todo aquele que é santo, ora.
Por que santidade e oração estão muito juntos? Porque santidade é exatamente o desejo da gente estar perto de Deus, na sua pureza e na sua absoluta santidade. A oração nos impulsiona a aproximar do Santíssimo, e isto santifica ainda mais nossa vida. Isso aperfeiçoa muito mais ainda o temor de Deus na nossa vida. Todo aquele que é santo orará a ti, meu Pai Celestial. Aonde está a nossa santidade? Se ela for medida pelas nossas orações. O tamanho da minha santidade é o tamanho do meu compromisso com a oração. E os resultados estão aí. As águas vão transbordar, mas não vão chegar até nós. Quem ora, quem busca Deus, está se escondendo num lugar de proteção, onde somos preservados da angústia, aonde somos cingidos de alegres cantos de livramento. Então nós podemos dizer que quem gosta de orar também é alegre, é feliz. Alegres cantos de livramento. Os 3 verbos da oração que vivifica. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Salmo 145, 5. O verbo lembrar é um apelo à gratidão por tudo que Deus já fez. Trata-se de nosso olhar para o passado. O apóstolo Paulo aconselhou que os crentes não olhassem para trás, mas é no sentido de não olhar para trás, como Israel lá no deserto olhou para o Egito. Aí é pecado. Desejando o Egito, cebolas do Egito, pepinos do Egito, aí é um olhar pecaminoso. Mas quando nós olhamos para trás, como Davi escreveu no Salmo 103, minha alma, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quando nós olhamos nesse sentido, para lembrar daquilo que Deus já fez, não é pecado, aliás, é uma virtude. Porque a Bíblia diz que nós não devemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. Então, na oração, quando a gente vai orar, você tem que exercitar o primeiro verbo logo no início. Lembro-me. Lembro-me da minha caminhada com Jesus lá atrás. Meus primeiros dias, meus dias subsequentes, a minha caminhada, a minha jornada. Glória a Deus, o Senhor me guardou, me protegeu. Eu sou um milagre na mão de Deus, graças a Deus. Aí você vai fechando a boca do inferno, de Satanás, que vive dizendo que Deus não se preocupa com você, que Deus não te ama, porque quando você traz à memória todos os grandes feitos do Senhor, só tem uma dedução: Deus de verdade, verdadeiramente me ama. E tem estado comigo o tempo todo. Lembro-me dos dias antigos para realçar os feitos, as obras de Deus. Quais são estas? Curas, livramentos, provisões, perdão e a vida eterna. Então não é errado olhar para trás, não, porque eu só posso ver a cruz se olhar para trás. Tem 2000 anos Jesus morreu, e a Bíblia me aconselha todo mês aqui na celebração da ceia, lembrar dele, do que ele fez por mim. Eu estou olhando para onde? Para trás. Este olhar para trás honra a Deus, porque de todas as obras grandiosas que Deus fez, a maior está lá, configurada no Monte Calvário. Quando Jesus foi à cruz, ali está a grande obra que Deus me diz claramente: eu te amo, estou contigo, te aceitei, te justifiquei, te amei com todo o meu coração. Livramentos, provisões, quantas provisões, perdão, quantas vezes Deus não tem nos perdoado, me perdoado a mim e a você. Isso são apenas algumas das grandes obras que ele já fez. Então, na oração, tem pessoa que vai orar e não sabe nem o que ora. Não tem inspiração para orar.
Aprende então, você tem que aprender a orar. Ao ajoelhar, começa a lembrar de quantas coisas que Deus fez por você, lembre da sua conversão. Tem certeza que tem muitas marcas, muitos sinais de Deus aí na sua vida já. Obrigado, Jesus. Aquele livramento o Senhor me deu aquele dia, como o Senhor tem provido para mim o pão, o alimento, o agasalho, a roupa, o calçado todos os dias. O Senhor está cuidando de mim, dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo. O Senhor está cuidando de nós, glória a Deus. Tanta gente que já sofreu acidente, já morreu, já não está mais aqui. E eu agradeço, Senhor, que minha família está aqui, nós estamos reunidos servindo o Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Começa lembrando, este é o verbo da gratidão. Lembro-me. O que Deus fez no passado? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso já aconteceu, nós já estamos debaixo desta bênção, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Olha, agora foi longe, né? Agora foi lá antes da fundação do mundo. Nós estávamos falando de 2000 e poucos anos atrás. Agora Deus nos chama para lembrar de coisas que Ele fez por nós, antes de criar o mundo. Nesta época remota, eterna, lá no passado, Deus nos elegeu, nos escolheu, nos santificou, nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é você? Em Cristo eu sou agradável a Deus, no amado, em Cristo. O amado aqui é Jesus. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, primeiro, lembra. Segundo, considero todos os teus feitos. O verbo considerar é um apelo para ver o que Deus está fazendo agora. É o nosso olhar para o presente. Quando nós olhamos para o presente, nós entendemos que Deus nunca fica parado, nunca está parado e nunca se cansa. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 28 a 31. Considerar então é parar e dizer, onde eu estou? Você olhou para o passado, viu a glória de Deus na cruz, viu a glória de Deus lá na eternidade, Deus trabalhando a seu favor. Aí você para e diz, onde eu estou? Diz, eu estou agora abençoado em Cristo Jesus. Conheço um homem em Cristo, justificados, santificados, servindo a Deus, amando meus irmãos. Glória a Deus, lendo a palavra, aprendendo a palavra. Que oração linda é esta, irmão? Quando você não, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, será o mais, você passou só lembrando, agora você tem toda uma dimensão ao seu redor. Obrigado, Senhor, por este tempo, essa igreja. Obrigado pela vida dos meus irmãos, esses obreiros, essas irmãs preciosas, essas crianças que estão no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela minha família, ao presente. O que Deus está fazendo? Considerar todos os teus feitos. E terceiro, medito na obra das tuas mãos. O verbo meditar é um apelo para ampliarmos a visão com relação ao passado, presente e futuro. Aí você está o escopo geral.
É a visão completa da obra perfeita de Deus, principalmente no fim dos tempos. Porque a perfeição virá. Por enquanto ainda estamos convivendo com quadros defeituosos deste mundo, dessa humanidade pervertida ao nosso redor, mas a Bíblia diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65:17. Essa etapa da oração, Deus te eleva para a escatologia, para o cumprimento das promessas, para o novo céu e a nova terra, para a nova Jerusalém, para a cidade de muros de jaspe, com ruas de ouro e cristal. O Senhor te eleva até o rio da água da vida, até o trono do Cordeiro, até os milhares de anjos. Aleluia! Eis que crio coisas novas. Aí você entrou na dimensão do êxtase, de adormecer e acordar no céu vendo os anjos, louvando a Deus. De vez em quando, esse negócio é meio complicado, já teve problemas também, mas ainda é possível, a gente pode crer, no êxtase. Paulo disse: se no corpo ou fora do corpo, não sei. Ou seja, ele perdeu a noção de tudo. Ele disse: eu sei que eu fui no terceiro céu. E ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, certamente Paulo teve essa revelação dele num momento muito específico da vida dele. Alguns acreditam que foi quando ele foi apedrejado, que possivelmente ele pode ter morrido e ido para o céu. E depois Deus deu condições para ele ressuscitar. Ninguém sabe. Mas também pode ter sido num momento de oração, em que a mente dele foi carregada nas asas do Espírito. E ele foi igual João, no Apocalipse. Não teve muitas revelações assim no passado? Moisés teve visão do tabernáculo celestial. Davi teve visões espirituais da glória de Deus. Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ezequiel viu o trono de Deus, entrou na dimensão celestial. O Espírito Santo carregava, transportava Ezequiel lá da Babilônia para Jerusalém, de Jerusalém para trás, levava ele lá para a beira do rio, onde estavam os exilados, carregava para o outro lado. Ezequiel foi o homem das revelações. Daniel teve revelações tremendas. Daniel teve revelações tremendas, gloriosas. Uma das maiores revelações de Daniel foi quando ele viu o homem vestido de linho fino, puríssimo. Era Jesus. Ele caiu como morto. Então, esta é a parte da oração em que Deus quer te comunicar a obra perfeita dele no decorrer dos tempos, passado, presente e futuro. Isso é possível. Deus quer nos transportar para essa dimensão, para a gente ver que está tudo sob o controle dele. Porque a gente olha para esse mundo e parece que está tudo arruinado, Tudo descontrolado, injustiça por todo lado, criminalidade. Tudo é gente mentindo, é político mentindo, é governos mentindo, enganando o povo, querendo dinheiro, roubando para todo lado. Então você fala, desordem total. Aí Deus tem que tirar a gente dessa dimensão e nos mostrar que Ele, quando governa, tudo está sob o controle. Vai chegar o tempo que esse mundo vai ter que dobrar. Por isso que o Salmo 2 fala lá: os reis da terra se mancamunam contra o Deus e o seu ungido, mas o Senhor disse: eu já ungi o meu rei sobre o meu santo templo, meu santo monte. Deus já tem um controle. Muito breve ele vai estabelecer Cristo como rei desse planeta. Lá no futuro, ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isso aqui é o milênio. Glória a Deus, só promessas maravilhosas.
E o final desse ensino é aqui. Verso 11, o salmista diz: vivifica-me por amor do teu nome. A oração que vivifica nos põe em contato com Deus eterno, nos revela o amor do Salvador e nos comunica o poder do seu Espírito. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. A oração nos põe em contato com o poder vivificante, poder da ressurreição. A oração nos põe na dependência daquele que ressuscita os mortos e vivifica todos, por meio da graça de Cristo. Tudo isso Deus faz por conta da cruz. Jesus tinha que vir para liberar esse poder. Na cruz do Calvário Ele abriu o novo e vivo caminho pelo seu sangue, para nos pôr em contato com o trono de Deus, com a presença santa de Deus. Ninguém podia aproximar de Deus sem a virtude da cruz, sem a mediação do Salvador, não. A Bíblia diz, Deus disse no passado: há uma grande divisão entre vós e vosso Deus. Os meus ouvidos não estão tapados não, nem minhas mãos estão encolhidas, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Aí vem Jesus e o que Ele faz? Abre um novo e vivo caminho para o trono, para a presença de Deus que vivifica os mortos. E a oração que vivifica é esta oração que a gente lembra de tudo que Deus já fez. Considera tudo o que Ele está fazendo e medita nas coisas que Ele já prometeu fazer, indo até o ponto final dos novos céus e nova terra. Amém? Curve a cabeça, feche os olhos. Querido Senhor Jesus, nós te louvamos nesta noite. Rendemos nossa gratidão a Ti, Senhor, porque há virtude e poder na Tua presença. Na oração que o Senhor nos conduz, nos guia, somos renovados, vivificados. Bendito seja o Teu nome, Senhor, que trabalha na nossa vida, que trabalha no meio do Seu povo, dos Seus escolhidos, que faz emanar da Tua cruz a virtude e o poder do Espírito Santo. E é este poder que levanta os mortos, que vivifica os mortos. Glória a Deus! Nós queremos ser vivificados todos os dias, todas as manhãs. Aleluia! Quando chegarmos na Tua casa, queremos ser vivificados para louvar, adorar, para interceder, para amar, para servir. Glória a Deus! Nós entregamos, Pai, tudo em Tuas mãos, lembrando dos Teus maravilhosos feitos, considerando a grandeza da Sua presença na Sua casa neste momento, e olhando, Senhor, para frente, vendo o que o Senhor está para fazer, revelar e manifestar a este mundo e à sua igreja. Sim, ó Deus, o melhor está por vir. Obrigado, Jesus, que o Senhor possa abençoar todos nesta hora, guardando-os debaixo do sangue de Jesus, despedindo-os em paz, em alegria, em fé e em amor. Em nome de Jesus, abençoamos a vida de todos os irmãos, agradecidos ao Senhor, louvando e bendizendo a Jesus, hoje e sempre. Todos podem dizer amém? Amém. Amém. Volte em paz hoje para casa. Deus é aquele que vivifica a sua vida. Está terminado em nome de Jesus.